você. É a primeira vez que estou entrando nesse canal ao vivo aqui para fazer esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esta lição aqui, os princípios divinos em tempo de crise. Princípios divinos em tempo de crise. Nós temos a lição de número 6. A lição de número 6 vai tratar de Neemias que reconstrói os muros de Jerusalém. Nós chegamos numa parte maravilhosa de nossa lição. Nós já aprendemos coisas tremendas até aqui. Nós temos o nosso texto áureo que está em Isaías, capítulo 60, e o versículo 18, que diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição em teus termos, mas dos teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Uma promessa para Israel. Isto é promessa de restauração e restauração do reino do Messias. Nós temos a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Nós não vamos ler, por uma questão de tempo, nós não iremos fazer a leitura bíblica em classe, mas analise comigo a partir da introdução. Nós temos alguns pontos importantíssimos, tá? E nós vamos tratar aqui. Observe bem que o altar já havia sido restaurado, já havia sido firmado sobre as suas bases. O templo, apesar da oposição e das dificuldades, já havia sido inaugurado, tudo estava, o culto a Deus estava novamente restaurado. Para tais obras, Deus usou homens como Zorobabel, como Josué, mas para cada ofício, para cada trabalho, Deus usará alguém. Sempre vai usar um instrumento diferente. Agora, para os muros ele escolhe Neemias. E a verdade é, Deus sempre vai estar no controle da situação. Deus sempre vai estar controlando, porque a obra é dele. Nunca, diz uma frase, que nunca faltará sustento para o homem que Deus mandou, que está no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer. Então, hoje estudaremos esta história maravilhosa, a vida de Neemias, cujo nome quer dizer o Senhor consola, e Deus escolheu ele para libertar o povo da miséria na reconstrução dos muros. Observe que nossa lição diz assim, Deus responde às orações de Neemias. Deus responde às orações de Neemias, e o primeiro subtópico diz assim, Deus envia emissários a Neemias. E sabemos que, como Deus está controlando tudo, como já falamos, no tempo certo ele decidiu agir. E quem é que ele usa? Ele usa Hanani. Hanani é um irmão de Neemias que chega para trazer notícias. Ele chega e o capítulo 1 de Neemias, e versículo 2, ele vai falando um interesse de Neemias pelo estado de seus irmãos. Neemias podia ter se feito de indiferente, de que não sabia, de que não lembrava, pela posição que tinha, mas ele faz uma pergunta. Ele pergunta a respeito de seus irmãos e da terra aonde eles estão, de sua terra. Pergunta sobre o estado deles. E a notícia era triste. A notícia foi muito triste, e ele então dá a notícia e diz o seguinte: os teus irmãos, o povo que retornou, está passando necessidade. As portas
queimadas, os muros caídos. E aí o subtópico 2 mostra a reação de Neemias diante desta notícia. A notícia mexeu com o coração de Neemias. Neste momento, ele poderia se fazer de indiferente, estava na zona de conforto, ele era o copeiro do rei, ele morava no palácio. Por que se preocupar? Por que se incomodar? Mas algo toca o sentimento de Neemias. E há uma palavra grega para esse sentimento. Esta palavra é patos, que quer dizer afeto. Neemias é afetado pela miséria de seus irmãos, pelo sofrimento de seus irmãos, e cumpre-se em Neemias aquilo que Paulo escreve dizendo: chorai com os que choram. Ele, sabendo da miséria de seus irmãos, ele não poderia ficar indiferente. Este sentimento deve estar residindo também em nossos corações. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Nós não podemos dizer que somos e que vivemos e que amamos quando não demonstramos. Na parábola do bom samaritano, esses sentimentos estão muito bem expressados. Nós vimos os assaltantes que vêm e retiram e machucam o viajante, demonstrando um sentimento de antipatia. Logo após vem o sacerdote e o levita mostrando um sentimento de apatia, de indiferença, insensibilidade, quando vê o homem meio morto à beira do caminho. Eles olham e passam de lá, mas há alguém que passa ali. O bom samaritano passa e é tocado, é afetado, porque a Bíblia diz que ele viu e sentiu compaixão. Ele viu e se aproximou. É este o sentimento que Deus quer que sintamos pelos nossos irmãos. Neemias está chorando, porque ele sabe que seus irmãos estão passando necessidade. Ele vai orar e ele vai jejuar em favor de seus irmãos. E a oração de Neemias tem as seguintes características. Observe bem, diz o seguinte, o texto sagrado diz assim, e Neemias foi orar. A primeira coisa que ele diz na oração, ele diz assim, ó Senhor dos céus, quão grande tu és. Primeira coisa que eu encontro na oração de Neemias é que ele adorou ao Senhor. Segunda característica da oração de Neemias, ele intercedeu, porque ele diz assim, olha para os nossos irmãos, versículo 6 diz assim, estejam, pois, atentos teus ouvidos ao clamor do teu servo e ouve a minha intercessão pelos pobres da terra. E a terceira característica da oração de Neemias é que continha confissão. Ele confessa os pecados seus e confessa os pecados do povo e pede perdão ao Senhor. Observe que passo tremendo. Para a vitória eu preciso reconhecer as minhas falhas. E a oração foi respondida. O subtópico de número 3 vai falando, Deus responde às orações de Neemias. Neemias começa a orar em dezembro, mês de Quisleu, no hebraico, e tem sua resposta no mês de março. 3 meses de oração, no mês de Nissan, e o Senhor responde. Lá no início, Deus moveu o coração de Ciro. Agora move o coração do rei Artaxerxes. Este rei que, quando ele percebe que Neemias está aflito, ele faz uma pergunta. Mas um pouco antes a gente observa o seguinte, quão maravilhoso é saber que Deus responde oração. O hino 577 de nossa harpa cristã fala o seguinte, maravilhas de amor te fará o Senhor,
atendendo à oração que aceitar. Observe isso. Imenso poder ele irá socorrer quando tudo deixares no altar. Foi o que Neemias fez. E quando Neemias fez isto, Deus então despertou o coração do rei para atender o pedido de Neemias. Havia passado mais de 70 anos desde que o povo havia retornado para Jerusalém. Agora Neemias é um instrumento de Deus para continuar a obra. Deus havia despertado o coração e o espírito de Ciro lá atrás, mais de 70 anos. Agora desperta o coração do rei da Pérsia, o atual rei, o rei que Neemias servia. E ele então olha para Neemias e percebe a aflição no coração de Neemias. E além de tudo, a Bíblia diz que ele deu carta para Neemias levar aos governadores para fazer a obra, deu carta também autorizando a dar recursos para a obra. Quando Deus faz bem feito. Quando Deus faz, ele faz a obra completa. Observe bem, já havia passado-se tantos anos, mas Deus não havia esquecido do povo. É por isso que Paulo escreve dizendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, vai completá-la. Isso é maravilhoso, tá certo? Aí você diz assim, eu também gostaria de fazer a obra. Deus escolheu Esdras, Deus escolheu Zorobabel, Josué, Neemias. Eu parece que eu não sei nada, não sei fazer nada. Eu tenho um conselho de Deus para a sua vida. Você quer agradar a Deus? Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus. Fale com Ele. Conte seus problemas para Ele. Expresse seus desejos, seu anseio. O que você gostaria de fazer? Deus vai te ouvir. Segundo, seja uma pessoa que anda com Deus. Uma pessoa que tenha comunhão com Deus, que pratica a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. Com certeza o Senhor vai te abençoar. Com certeza Deus vai te dar uma missão e você vai fazer isso de acordo com a sua capacidade. O tópico de número 2 fala o seguinte: Neemias chega em Jerusalém. E o ponto ou subponto 1 diz: Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Agora observe uma coisa aqui. Duas palavras me chamam a atenção no texto. Duas palavras diante do comportamento de Neemias. Primeiro, eu aprendo que ele foi prudente. Ele não chegou em Jerusalém contando para todo mundo o que ele iria fazer. Prudência. Não saia contando por aí quais são os teus planos. Alguém pode ouvir e não gostar. Segundo, discrição. Ele não convidou um monte de gente, pegou alguém de confiança e saiu à noite para observar a situação das portas e dos muros. Nem todos iriam acreditar no projeto de Neemias. Os inimigos estavam por ali. Se lembra de José? Lembra quando José começou a contar os sonhos? E aí o que aconteceu? Então, prudência. Neemias transmite isso. Eu anotei um texto de uma música que o cantor Leandro Borges canta, e ele diz assim, ó: não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre a tua ferida para quem não tem poder de sarar, de curar. Quando eu contei meus sonhos a alguém, me disseram, são grandes demais para você. Mas sempre ter alguém para tentar te desmotivar. Mas lembre-se de uma coisa, vá a Deus. A música diz assim, ó: quando eu falei para Deus,
Aí sim, ele me deu forças para chegar. Então lembre-se disso. Não saia contando para todo mundo. Olha só, ninguém sabe muito bem a intenção das pessoas. O subtópico 2 diz assim, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Observe os seguintes versículos. Neemias 2 e o versículo de número 16 diz assim, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Isto é, primeiro ele se organiza. Primeiro ele toma conhecimento da situação. Depois ele chama os magistrados. Agora, olha o outro verso, 18. Então lhes declara como Deus foi favorável. E olha a reação que eles tiveram. Foi positiva. Eles falaram, então levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para a obra, para o bem. Esta foi uma atitude louvável de Neemias. Neemias não se precipitou, esperou a oportunidade certa. Não se precipite. Cuide. Fique atento. Observe uma coisa muito importante aqui. O tópico de número 3 vai falar do início, que ele começa a levantar os muros, ele começa a edificar. Ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele tem uma tática. E as atitudes de Neemias me despertam para o texto. Primeiro, Neemias mostra ser um líder organizado. Não começou de qualquer jeito. Ele tinha um senso de organização, fez escala dos construtores, colocou serventes para tirar entulhos e trazer materiais. Ele organizou. Você quer ter sucesso na obra que você faz para Deus? Seja organizado. Depois, aqui mostra a tática de Neemias. Ele, além de tudo isso, ele era motivador. Observe bem, ele sabia motivar. Um líder verdadeiro é um mestre em motivação. Podemos dividir a palavra motivação em duas palavras, em duas partes. Motivo mais ação. Motivo para a ação. Neemias usou palavras que fizeram com que o coração do povo encontrou razões para trabalhar. Ninguém consegue construir um muro, ninguém consegue fazer uma obra desmotivado. Neemias fala, levantei-me e disse aos nobres e magistrados e ao restante do povo, não temais. O povo precisava ser motivado. Segundo, ele mostra parceria. Ele era um líder, mas o líder não manda, ele comanda. E há uma diferença. O líder não apenas fala e cruza os braços, ele fala e vai fazer. Ele não faz tudo sozinho também, ele divide tarefas. Não é como aquele obreiro, aquele líder que chega no culto, é ele que canta o hino da harpa, é ele que faz a oração, é ele que faz a leitura, é ele que prega, é ele que despede, enquanto tem um monte de companheiros que poderiam estar ajudando, ele não reconhece o potencial de ninguém. Mas Neemias dividiu tarefa. Ele colocou um para fazer tal coisa, outro para fazer outra coisa, e ele organizou de tal forma que o povo se sentiu valorizado. Vamos aprender com Neemias. Vamos aprender com Neemias. Que coisa tremenda. Olha só o ponto 3.
A união dos judeus ficou ameaçada. Esse é um tópico que a gente não vai conversar muito, porque ele era organizado, ele organizou tudo isso, ele colocou tudo certinho, porém havia diferença social. E quem trabalha com pessoas sabe muito bem que isso acontece. Os mais pobres e os mais ricos começaram a ter problemas. Este assunto será tratado na lição 8, por isso não iremos adiante, tá certo? O tópico de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Você lembra do que já conversamos lá na lição 4? Você lembra do que já falamos lá? Decidiu fazer a obra? Vai ter oposição. Decidiu fazer algo para Deus? Vai ter oposição. Vão se levantar, vão usar de estratégia para tentar desanimar, vão tentar fazer você parar. Os inimigos do povo começaram tentando atingir no intelecto e dizendo: vocês são fracos, vocês não vão conseguir fazer nada, até uma raposa vai derrubar o muro que vocês fazem. Mas Neemias estava sempre motivando. Neemias estava sempre ajudando. Tentaram prejudicar a adoração, dizendo: vão conseguir sacrificar? Vocês jamais vão conseguir. Mas a Bíblia diz que o coração do povo estava voltado para o trabalho. E os muros foram concluídos. A vitória chegou. Todos souberam que Deus estava presente nesta obra, todos souberam que Deus era com o povo, não há oposição que derrube os planos de Deus, diz a palavra: operando eu, quem impedirá? É o Senhor dos Exércitos quem está falando, é o Senhor dos Exércitos quem está dizendo: operando eu, quem impedirá? E o próprio diz que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Por quê? Porque Deus é soberano. E o tópico de número 5 fala da inauguração. O que aconteceu? Foi lindo demais. Olha o que diz Neemias 12. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares. Veio músicos, veio gente de todos os lugares. E eles, então, chegaram trazendo seus instrumentos, vieram para se dedicar, chegaram também todos os sacerdotes, chegaram os músicos com saltérios, enfim, toda a comunidade dos levitas vieram de todas as partes de Judá. Foi um grande dia de vitória. Os músicos foram muito hábeis na execução dos instrumentos, foram tremendos. Neemias procurou dividir os grupos de forma maravilhosa. Um grupo em cima dos muros, outro grupo embaixo, diante do templo, cada um organizando-se da melhor forma possível, e o nome do Senhor foi glorificado. Tocavam e cantavam, marchavam e louvavam e ofereciam sacrifícios. E a obra do Senhor foi concluída. Era um culto animado que poderia se ouvir o cântico, os louvores, o choro e o riso, porque o oriental, ele expressa sua alegria de uma forma muito mais veemente do que o ocidental. Então eles cantavam e se ouvia de longe, como foi no lançamento do fundamento do templo. O último tópico, de número 6, observe que a lição é longa, mas o último tópico, de número 6, ele vai dizendo que os muros trazem uma lição simbólica para nós cristãos. Fala de algo importante. A Bíblia fala da nossa salvação como um muro, mas os teus muros, é o textual,
Os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Deus é aquele que sempre está nos protegendo. Observe que o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia. Refugiar. Então lembre-se, é Ele quem protege a sua vida. É Ele quem cerca você. É Ele quem te enche de bens. É Ele quem te enche da graça. É Ele quem pode te cercar com o escudo como um castelo forte. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.